Olá, turma! Hoje iremos trabalhar o componente curricular de História. Desde já, organize seu material e encontre um local adequado para os seus estudos. Então, vamos lá! Na aula de hoje, iremos dar continuidade à unidade 4, onde nós iremos trabalhar um texto que vai falar sobre causas e consequências do número excessivo de automóveis nas grandes cidades brasileiras. Hoje, uma quinta-feira, dia 22/10/2020. O texto, na página 112, vai falar sobre a questão, as causas e as consequências desse número excessivo de automóveis nas grandes cidades brasileiras, onde iremos identificar alguns tipos principais dos problemas de trânsito de veículo. Iremos também relacionar o aumento do número de automóveis ao aumento dos congestionamentos e da poluição do ar. Iremos também valorizar meio de transporte coletivo e poucos poluentes. Também iremos produzir um texto com base em uma entrevista sobre causas e consequências do uso de determinado meio de transporte. A opção pelo automóvel. Conheça duas causas do grande número de automóveis: falta de transporte coletivo de qualidade. As linhas do metrô e trem são atendem toda a cidade, não atendem toda a cidade. Na maioria das vezes, estão superlotadas. Os usuários dos ônibus, eles enfrentam longas esperas nos pontos e as viagens são demoradas e desconfortáveis. E também outra causa é o incentivo à compra de automóveis. A compra de automóveis é incentivada por meio de facilidades como empréstimos, prazos de pagamento mais longos ou parcelamentos e juros mais baixos. Então, essas são as duas principais causas das pessoas não comprar um automóvel: falta de transporte coletivo de qualidade e também incentivo à compra de automóveis. Veja agora duas consequências do número excessivo de carros: congestionamento, que são milhares de automóveis circulando ao mesmo tempo, provocando engarrafamentos. As pessoas elas passam cada vez mais tempo no trânsito, deixando de estar com a família e os amigos. E outra questão é o aumento da poluição, ou seja, os automóveis eles emitem muitos poluentes e o ar poluído ele provoca ele intensifica doenças respiratórias e alérgicas. Então, observe bem direitinho esse texto, releia para responder às questões seguintes. Iremos preencher a tabela com as causas e as consequências da grande quantidade de automóveis citadas no texto. Na primeira parte da tabela, vocês irão escrever as causas e depois as consequências. Na próxima atividade, vocês vão entrevistar um adulto sobre o principal meio de transporte que ele utiliza para se locomover. Para isso, siga o roteiro abaixo. As perguntas que vocês irão fazer está aí na página 113. Que meio de transporte você mais utiliza para se deslocar da casa para o trabalho ou vice-versa? Por que você optou por esse meio de transporte? Como essa escolha afeta o seu dia a dia? Depois, escreva o texto mencionados as causas e as consequências da escolha do meio de transporte utilizado pelo entrevistado. Então, após você fazer sua entrevista, você vai listar as causas e as consequências que o entrevistado falou. Iremos agora para o capítulo 2 do livro, na página 114, onde vai falar sobre cidade, trabalho e indústria. Há cerca de 130 anos, diversas cidades brasileiras elas passaram por um processo amplo de crescimento. Isso se deu por conta da concentração de indústrias em algumas cidades, como no Rio de Janeiro e São Paulo. São as cidades que mais cresceram. No Rio de Janeiro, centro político e financeiro do país naquela época, parte da riqueza obtida com o comércio internacional ela foi investida nas atividades industriais. E o mesmo ocorreu com os lucros das exportações de café que acontecia na cidade de São Paulo. Então, com as instalações das fábricas, a configuração das cidades se transformou rapidamente. Muitas pessoas elas mudaram-se de campo para a cidade em busca de trabalho e novas redes de transporte, como ferrovias, elas começaram a se desenvolver.
Devido ao aumento da população, precisava de desenvolver meio de transporte para locomover essas pessoas. Fios, tecidos e peças de vestuários eram os principais produtos dessas primeiras fábricas. Então, elas eram produzidos também diversos artigos para o consumo cotidiano, os alimentos, sabão, velas, chapéus, vidros, ferramentas e instrumentos de metal, entre outros. Então, com as fábricas, surgiram as novas relações de trabalho e o modo de viver. O acesso à alimentação e à moradia foi ampliado e as formas de lazer dos trabalhadores passaram por grandes mudanças com o surgimento de clubes para operários, parques e espaços de recreação, usados principalmente nos dias de folga e nos fins de semana. Na imagem abaixo nós temos a ilustração atual representando a estação ferroviária há cerca de 130 anos. E agora, de acordo com a tabela a seguir, o que aconteceu no Brasil entre 1907 e 1920. Então, observe bem direitinho as tabelas, tem o ano 1907 e o ano de 1920. O número de indústria 3.358, o número de operários 149.018. O número de indústria em 1920, 13.336 e o número de operários 275.512. É uma fonte retirada do Maria Auxiliadora Guzzo, que é a Indústria de Trabalho Cotidiano. Na tabela 2, da questão 2, nós temos, vocês irão analisar a tabela a seguir e assinalar um X em verdadeiro e falso. Então, observe bem direitinho essa tabela, ela resiste o número de habitantes da população brasileira de 1872 a 1940. Iremos responder verdade ou falso na questão seguinte. Entre 1872 e 1940, houve redução na população de Manaus. Isso é verdade ou é falso? Entre 1920 e 1940, São Paulo e Rio de Janeiro eles tiveram grande crescimento populacional por causa da industrialização. Isso é fato verdadeiro ou falso? As cidades se transformam. O número de habitantes das cidades aumentou, e isso como a oferta e o consumo de vários tipos de produtos. Essa nova população ela necessitava de moradia, saneamento básico, transporte e educação, mas a maioria vivia em condições precárias. Nas regiões centrais das grandes cidades, muitos habitantes viviam em moradias coletivas, famílias inteiras dividindo um pequeno cômodo com pouco ou nenhum acesso à água, rede de esgoto e ventilação. Em bairros mais diferentes, distantes do centro, foram construídas fábricas. No entorno dessas indústrias surgiram vilas e bairros operários que abrigavam os trabalhadores. Nas cidades foram criadas novas escolas, porém era comum que os filhos dos operários encontrassem dificuldade para frequentar a escola regularmente. Pelas condições precárias de vida, algumas crianças começaram a trabalhar ainda pequenas nas fábricas. Novos caminhos. Ruas, avenidas e redes de transporte precisam ser criadas ou ampliadas para dar conta da circulação de tantas pessoas e produtos. Ruas de terra receberam calçamento para a circulação de automóveis e trilhos para a circulação de bondes. Há mais de 120 anos, os automóveis eram novidade, considerados objetos de luxo e acessíveis a poucas pessoas. Então, de acordo com o texto, nós vamos resolver a questão seguinte. Marque com um X as principais mudanças ocorridas nas cidades durante o início da industrialização. Declínio das ferrovias, modificação do calçamento e traçado de ruas, construção de vilas operárias, aumento de número de habitantes e crescimento de rede de transporte. Vocês vão marcar a questão, a mudança que ocorreu nessas cidades. Na questão 4, observa a fotografia e lê a legenda para responder às questões. E a fotografia tem como legenda: operários deixam fábrica de botões ao final da jornada de trabalho, município de São Caetano do Sul, no estado de São Paulo, isso em 1935. Agora vamos responder. Quem são as pessoas retratadas na imagem? Qual é a faixa de idade delas? Como são as roupas e os calçados usados por essas pessoas? São iguais ou diferentes dos atuais?
Então, aqui nós temos o que aprendemos na aula de hoje, foi falando sobre a industrialização brasileira, as mudanças dos hábitos de costume nas relações sociais de trabalho. Também falamos sobre o crescimento populacional nas áreas urbanas brasileiras a partir da comparação de dados, através de gráficos. Como os centros urbanos foram transformados pelo poder público, com reformas e calçamentos, e pela população com a criação de moradias e bairros populares. E também falamos sobre as condições de trabalho e moradia a que eram submetidos os operários, identificando entre eles crianças, jovens e adultos. E nossa aula fica por aqui. Até a próxima aula. Fique em casa se possível. Se for sair, tome os devidos cuidados. E um grande abraço da professora Marlene Feitosa.